O Poço de Engenho é um reservatório de água, um reservatório grande de água, para que o agricultor pudesse ter uma disponibilidade suficiente para regar as suas culturas. E aqui regar as culturas não era fácil, não era nada fácil, por uma razão, é que a terra é demasiado rota, absorvia demasiada água e transportar a água através de regadeiras até longe, até uma distância de 100 metros, 200 metros, era uma odisseia, porque a água não chegava lá, perdia-se pelo caminho. Está calculado que cerca de 70% da água podia ficar pelo caminho antes de chegar à raiz do milho. E como sabemos, o milho carece de água na raiz, porque até então a cultura do milho, até ao início do século XX, concretamente estamos a falar na primeira metade do século XX, existia milho, mas a produção de milho era muito pouco produtiva. O milho não tinha água, concretamente, podia-se regar o milho uma vez por ano, uma vez até se chamava regar à injeção, que era uma espécie de injeção que se dava ao milho, que era uma pitada de uma cova junto ao pé do milho, uma pitada de água e uma pitada de adubo e tapava-se. Ora bem, mas esta forma de produzir milho não era produtiva. Muitos dos pés de milho nem sequer davam espiga, outros davam espiga que tinha muito poucos vagos, portanto a produtividade era muito baixa. E descobriu-se, o agricultor foi descobrindo que com água suficiente no pé do milho, o milho de facto produzia muitíssimo mais. Bem, nada nasce do nada. Quando, enfim, se deixou de regar por declive, enfim, regava-se nessa altura a partir das linhas de água ou de nascentes e regava-se, enfim, por inundação. Deixou de se regar porque as linhas de água, os terrenos à beira das linhas de água, não eram suficientes para produzir alimentação para todos. Era preciso recorrer a outros terrenos. Então houve que criar aberturas na terra, poços na terra, que juntassem água para que o lavrador pudesse extrair essa água para regar as suas culturas. Naturalmente, enfim, em princípio estes poços surgiram de uma forma menos profissional, eram meras poças no terreno, poças exploradas, a água explorada com mecanismos muito artesanais, e, enfim, com baldes, com picotas, com sarilhos, com, enfim, meios artesanais, todos, enfim, puxados pelo homem, mas a tiragem de água, a elevação de água para a rega, para a terra, não tinha o caudal suficiente para poder regar a alguma distância, enfim. Porque, por exemplo, uma picota, um homem ia tirar a água de uma abertura com uma picota, por exemplo, tirava 10 litros de cada vez. Lançar o balde lá abaixo e puxar o balde acima demorava 2 ou 3 minutos. Em 2 ou 3 minutos, a água que ele tirava secava aí até 10 metros de distância, secava toda. Portanto, havia que arranjar maneira de ter um caudal de água que permitisse, efetivamente, levar a água mais longe, a 100 metros, a 150 metros, a 200 metros, e mesmo assim havia, efetivamente, muita dificuldade de fazer lá chegar a água. Uma das técnicas que o agricultor depois descobriu para fazer chegar a água mais longe foi criar, através da diluição de barro, logo à saída da água, diluição de barro ou de lamas à saída, tentar criar uma película no fundo da regadeira para que a água não se infiltrasse tão facilmente e assim poder chegar mais longe. O Poço de Engenho veio daí, o Poço de Engenho veio desta necessidade de ter abundância de água, efetivamente, na terra, ter essa abundância de água e permitir que a água efetivamente não se infiltrasse na terra, enfim, e permitir que ela fosse efetivamente o mais longe possível na rega das culturas. O milho é muito exigente em água. Não é a única cultura exigente em água, porque o milho até é das plantas que melhor aproveita a água. Melhor aproveita. Por exemplo, cria-se 1 quilo de milho, pode criar-se 1 quilo de milho, concretamente, com metade da água do feijão,
sendo que o arroz ainda exige mais água. O arroz exige 3 vezes mais água que o milho e o feijão 2 vezes mais água que o milho. O milho é das plantas que melhor aproveita a água. E aproveita e agradece, porque o milho com muita água e com alguns nutrientes, de facto, assumiu uma produtividade excelente, completamente, ao nível da gândara. De facto, a água era o calcanhar daquilo da gândara. A água era o calcanhar daqueles, ora por excesso, não é? Ora por falta absoluta, secas terríveis. Por excesso, porque as cheias eram devastadoras. As cheias, não só as cheias locais, mas cheias que nos vinham por impacto ainda do rio Voga e que invadiam toda esta zona aqui, efetivamente, até quase à Figueira. Aliás, ainda hoje existem lagoas decorrentes do impacto do rio Voga aqui nesta zona. O próprio Seixo, aqui ao norte, tinha um conjunto de lagoas grandes, desde o Rochio, o Fojo, a Lagoa dos Adobos, a Lagoa das Caralhotas, a Lagoa da Limpa, a Lagoa de Padeiro, o Palhal, a Lagoa dos Cantinhos, chamada Lagoa de Porto Mar. Muito embora os documentos só citem duas lagoas, a Lagoa da Limpa e a Lagoa de Porto Mar. Mas havia, obviamente, à parte das lagoas, havia as covadas. O que eram as covadas? Eram lagoas pequenas que durante o verão secavam. Mas, efetivamente, foi neste contexto de água, concretamente, que a Gândara, enfim, nasceu e se desenvolveu. E este contexto de água foi sempre importante, porque constituiu sempre uma atração das pessoas à Gândara, quer os vindos do norte, quer os vindos da serra, ou foi sempre um motivo de atração. Secas severas, que as pessoas não conseguiam resolver, às vezes secas de anos seguidos, que provocavam miséria e provocavam fome, concretamente, e as pessoas aí recorriam ao divino. Faziam procissões, faziam novenas, faziam peregrinações à procura d'água. É da história uma grande peregrinação do povo de Cantanhede, que tendo ido à Varziela implorar à Virgem da Varziela, enfim, que chovesse, já há 4 anos não chovia, foram surpreendidos com um sino que os orientava para Mira. E eles vieram atrás do sino, atrás do som do sino, até Mira. Em Mira verificaram que não era, pensavam que era São Tomé, não era, e viraram para o norte, para Vagos, Nossa Senhora de Vagos. E consta-se que, chegados a Vagos, a Nossa Senhora de Vagos, de facto, a divindade ouviu-os, porque choveu torrencialmente quando eles lá chegaram. Isto só para dizer, concretamente, que as secas de facto eram terríveis e o povo recorria a tudo e mais alguma coisa, enfim, e em último caso às divindades para que os ajudasse. Obviamente os poços eram um investimento pesado, os animais eram um investimento pesado. Para uma família, enfim, uma família pobre, não era fácil construir um poço, nem era fácil ter animais que puxassem o engenho, não era fácil, era bastante pesado. Normalmente quem tinha poços eram os lavradores, médios e grandes, porque os pobrecitos não tinham a hipótese de fazer o poço, nem de financiar o poço, concretamente, e nem de ter animais suficientes para puxar o engenho. Mas mesmo assim, com algumas ajudas, porque o poço tinha muitas ajudas. O poço, por exemplo, era feito com mão de obra totalmente oferecida. As pessoas juntavam-se, ofereciam mão de obra umas às outras, trocavam tempo e faziam o poço num dia praticamente. Depois de fazer o que se chamava a reta, que era uma parte superficial do poço, um largo superficial do poço, onde depois metia o balseiro, concreto, e depois, então, o poço. E o poço era um dia. O poço praticamente era um dia. Mas tinha dificuldades, obviamente, os poços tinham dificuldades em ser feitos. Aqui em baixo, concretamente, porque a água era muita. E fazer o poço não era tarefa fácil, porque terrenos de areia facilmente caíam barreiras para dentro do poço, concretamente, e era muito difícil tirar a água para que o poço fosse afundando. Era difícil. A água tirava-se nessa altura à balde, tirava-se efetivamente em filidiana, tirava-se a balde. Aqui, por um lado, concretamente, o poço era difícil de levar efetivamente a água e criar um reservatório em condições. Nos terrenos mais a leste, terrenos de maior barro, de gredas, difíceis de romper, havia outra dificuldade. É que a 3, 4 metros de profundidade encontravam-se toras enormes,
carbonizadas, de restos do que terá sido uma grande floresta existente aqui nas Gândaras. E que os historiadores, aliás, dão nota disso. Dá nota o João Reigota, concretamente, dá nota o próprio Regente Rei, quando faz o projeto de enxugue de terrenos e florestação da zona. E dá nota também o próprio Carlos Oliveira. Carlos Oliveira, nos seus livros, concretamente, um autor que era de Febres, que é um grande autor enfim, sobre a área gandaresa, sobre as questões gandaresas, refere a isso concretamente. Refere a isso. Estamos a referir-nos à primeira metade do século XX. E a partir aí da década de 20 até a década de 50, 60. Mas foi o período em que de facto os lavradores se dedicaram à abertura de poços. Verificada a produtividade do milho, verificada que a potencialidade da água na produtividade do milho, os lavradores desataram a abrir poços. Toda a gente abria poços, concretamente. Era uma profusão enorme de poços. Posso dizer concretamente que no Seixo, pela Carta Militar de 1950, nós podemos contabilizar mais de 200 poços de engenho. Um investimento enorme. Ao nível do Conselho, não sei se serão muitas centenas, talvez mais de 1 milhar de poços de engenho. Talvez não haja no país situação nenhuma como esta, exatamente, porque, de facto, aqui a Gândara, em termos de investimento em poços de engenho para efeitos de produção de milho, deve ter sido uma zona paradigmática ao nível do país. Havia os vedores que, com uma verga de vime verde, pegavam a verga na mão e percorriam o terreno. E quando a verga começava a levantar, até chegar a pino, verificavam que ali havia água. Só apenas, concretamente, com esta técnica. E não se enganavam. É claro que aqui era mais fácil, porque aqui para a parte de baixo a água era quase certa. Aqui da parte enfim, até à costa, daqui até à costa, a água era quase certa. Lá em cima era mais difícil. Lá em cima tinha que se acertar mesmo no sítio onde houvesse água, porque, enfim, e houve casos de sucesso na abertura de poços. Casos de sucesso de pessoas que tentaram abrir poço e não encontraram água, concretamente. Ou então, de poços abertos e concluídos que depois não davam praticamente água nenhuma e que, enfim, foram projetos falhados para os lavradores. Os poços de engenho foram uma revolução. Foi a revolução do poço de engenho, foi a revolução do milho. E corretamente verificado que foi a elevadíssima produtividade do milho, podemos dizer que aqui a produtividade do milho pode ter aumentado 5, 6, 7 vezes em relação às culturas que existiam. E houve aqui circunstâncias interessantes, concretamente, neste desenvolvimento da cultura do milho. Foi, concretamente, porque o milho tinha duas valências importantes. Servia para alimentos de animais, palha e grão, mas servia para alimento humano. Portanto, havia aqui duas áreas que estavam cobertas que eram importantíssimas para o milho. Houve aqui uma circunstância muito importante, porque no tempo da guerra os produtos agrícolas começaram a dar muito dinheiro. E então há aqui uma circunstância, na década de 40, na Segunda Grande Guerra, há aqui uma circunstância interessantíssima, concretamente, que o milho começou a sair e a dar muito dinheiro e aí, concretamente, o investimento redobrou. O investimento na abertura de poços redobrou, porque justificava fazer esse investimento. Nós passávamos verões inteiros, nós, famílias, concretamente famílias com muitos filhos, passávamos verões inteiros a regar o milho. Era uma tarefa que é de todos, mas sobretudo do chefe de família e dos miúdos, das crianças. O chefe de família que ia orientar a água, a regar, enfim, ia orientar a água nas regadeiras. E o animal que puxava o engenho. E a criança que andava atrás do animal, a tocar o animal. Normalmente o boi. As vacas não se utilizavam nessa altura, era o boi porque o boi era mais possante, concretamente, enfim. E de facto, era um grande sacrifício para as crianças. As crianças, com muito sol, muito calor, horas e horas e horas a caminhar atrás do boi, de facto era um drama para as crianças que diziam: "Oh pai, o poço nunca mais está escoado", porque a tarefa só terminava quando o poço estava escoado. E, sobretudo aqui daqui para a costa, a caminho da costa, era muito difícil escoar os poços, porque a água que nascia acudia muito mais à água do que aquela que saía. Portanto, a água atingia um determinado nível, concretamente, e dali não passava para baixo. De forma que as crianças ficavam extremamente cansadas e de facto, eu recordo-me de quase implorar ao pai
dizer concretamente ao pai, vamos embora, e só por cansaço do boi, só por cansaço com moscas e com o calor, só por cansaço do animal, é que se desistia, nesses casos é que se desistia. Uma história interessante foi que, uma história interessante, que eram interessantes, era quando efetivamente havia uma avaria no engenho. Os alcatruzes desprendiam-se, caíam para dentro do poço, concretamente, era um drama enorme, concretamente, quando os alcatruzes caíam dentro do poço. Porque tinha que se parar, tinha que se chamar gente para ajudar a puxar os alcatruzes para cima, concretamente, a voltar a emendar a cadeia dos alcatruzes, enfim, era um drama. Enfim, já não estou a referir concretamente aos dramas ainda mais delicados, concretamente, que era quando o próprio animal caía para dentro do poço. Porque aconteceu várias vezes, concretamente, aqui nesta casa, num poço que existia aqui ao lado, concretamente, e assisti aqui à tiragem do animal, de um boi enorme, dentro do poço. Caiu, torceu-se, derrubou o muro e caiu dentro do poço. Era um drama tirar um animal, era preciso muitos homens, era preciso que o homem lá fosse abaixo, colocar as cordas pela barriga do boi, era preciso colocar traves por baixo da barriga do boi e puxar o boi pelas traves acima, em diagonal, puxar o boi pelas traves acima para tirar o boi do poço. Não havia máquinas, tinha que ser tudo manual. Os poços, em princípio, eram para o uso da família. Eram construídos para regar aquela terra, a terra daquela família. Mas os vizinhos, concretamente, quando o poço estava muita água, os vizinhos podiam usar a água do poço. Sobretudo os pobrezitos usavam a água dos terrenos, dos poços dos lavradores. Pagavam alguns, enfim, que eram muito pobres, nem sequer os lavradores não levavam o dinheiro para a água. Mas havia famílias que cobravam rendas da água, rendas que eram pagas em milho, arrobas de milho, pagava-se água. Por outro lado, também havia poços comuns, havia famílias, por exemplo, eu recordo dos meus tios, o meu pai e os meus tios tinham propriedades muito próximas e fizeram um poço comum e todos regavam do poço, marcavam os dias, estabeleciam, tu regas hoje, tu regas amanhã, outro rega outro dia, concretamente, e todos serviam da água do poço. Era comum, de facto, que o poço servisse mais do que o proprietário que o construía. Era comum. O poço tinha alguns problemas, concretamente. Problemas é quando havia muita água no terreno e quando a água descia rapidamente, a pressão da água do exterior, concretamente, fazia muita pressão nas paredes. E não houve casos em que o poço arranhou, quer dizer, a parede entrou por dentro do poço, o poço efetivamente colapsou. O poço colapsou. Chamava-se arranhar o poço arranhou. Ora bem. Mas os lavradores tinham o cuidado de verificar as paredes do poço em cada verão. Quando o poço escoava, sabiam quando a parede estava deteriorada, quando havia de facto uma nascente maior no lado da parede, concretamente. Eles tinham o cuidado, concretamente, de tentar consertar isso antes de começar as regas. Na primeira rega, verificavam o poço. E depois, então, concretamente... ultimamente esses acidentes aconteciam menos, os poços eram feitos com outra técnica, com mais cimento, com mais cal, concretamente, eram mais seguros. Porque antigamente, concretamente, os acidentes com engenho, os alcatruzes no poço, os alcatruzes aqui, a corrente é dobrada, a corrente aqui tem 2 elos. Na altura tinha só um elo. De alcatruz tinha só um elo. Ora, bastava que o parafuso, concretamente, que colavam o elo, partisse ou saltasse, os alcatruzes iam para o fundo do poço. Não é? Mas depois foi-se evoluído. Por exemplo, as traves. As traves agora são de ferro, eram de cimento, mas primeiro eram de madeira. E as traves de madeira são muito menos seguras. Portanto, o engenho não era muito certo em termos de andamento. E suportava um grande peso. Porque suportar um grande peso, porque a água, a corrente de alcatruzes, significa um grande peso, concretamente, não só o peso do engenho, mas o peso da água, concretamente a trave tinha que ser muito segura. Enfim, mas depois rapidamente chegou às traves de cimento, às traves de ferro, concretamente, e isso. A Maria da Gralha era para os pequeninos. Os pequeninos tinham muita tendência, nós tínhamos muitos poços, e os pequeninos tinham muita tendência de ir ao muro do poço, espreitar lá para baixo. E viam a imagem lá embaixo, a imagem deles lá embaixo. E então, as mães e os pais, para os livrarem concretamente de caírem eventualmente no poço, diziam, não vá, está lá a Maria da Gralha.
qualquer à Maria da Grelha. A Maria da Grelha era a imagem deles no fundo do poço, corretamente, e até eles fugiam dos poços, exatamente. Enfim, houve alguns acidentes, miúdos que morreram afogados nos poços, concretamente caíram lá para dentro, houve aqui alguns acidentes, na minha geração houve aqui alguns acidentes, efetivamente, mas os pais tinham muito cuidado. Nessa altura as famílias tinham muito cuidado com as crianças, muito cuidado, mesmo quando nós éramos muito pequenos, normalmente as crianças quando tocavam o boi já tinham 8 anitos, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Enfim, os muito pequeninos não iam tocar o boi, porque obviamente os animais nem sempre se portavam bem, às vezes paravam, às vezes negavam-se a puxar, concretamente, com o calor às vezes espiroteavam enfim, à volta do poço e corriam o risco, concretamente, não só de partir o cambão, mas também às vezes podiam cair dentro do poço, quando espiroteavam com as moscas, era preciso. Mas os pais tinham muito cuidado com as crianças, muito cuidado com as crianças. Enfim, era um perigo, o poço era um perigo, concretamente, a criança cair lá dentro, era um grande perigo. Mas, enfim, felizmente, ao nível de poços de engenho, concretamente, recordo-me de uma ou duas mortes, que nem foram provocadas por rega, foram provocadas exatamente pela observação do poço e a criança caiu lá para dentro.